bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Sabrina Ribeiro e sou historiadora, pesquisadora e professora de História. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal Apaixonados por História e também a deixar a sua curtida, que ajudará no crescimento do canal. E com isso, nós estaremos valorizando a história do Brasil e contribuindo para um país mais culto e educado. Curta também a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Continuando. Nascida em Santo Amaro da Purificação no dia 13 de abril de 1816, Luísa Margarida Portugal de Barros era descendente de uma rica família do recôncavo baiano, conhecidos como os Borges de Barros. A mãe de Luísa chamava-se Maria do Carmo de Gouveia Portugal de Barros, baronesa de Pedra Branca. O pai de Luísa chamava-se Domingos Borges de Barros, barão de Pedra Branca. O senhor Domingos era um homem muito intelectual voltado para as artes, formado em Direito na Universidade de Coimbra. Também escrevia belas poesias, tendo publicado diversas obras e sendo considerado um dos precursores do romantismo na Bahia. Seu poeta predileto era o italiano Horácio. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Domingos Borges de Barros possuía grande prestígio na política durante o primeiro reinado de Dom Pedro I, tendo contribuído imensamente para o arranjo matrimonial da princesa bávara Amélia de Leuchtenberg com o imperador do Brasil, Dom Pedro I. Foi o pai de Luísa que arquitetou o casamento entre Dom Pedro I e a princesa Amélia de Leuchtenberg. Inclusive, durante tais acordos matrimoniais feitos na Europa em 1829, Luísa chegou a conhecer a Imperatriz Amélia na Bélgica. Nessa época, a segunda imperatriz do Brasil contava com 17 anos e Luísa 13. Por ter conseguido encontrar uma jovem princesa disposta a casar-se com o imperador do Brasil, Domingos foi elevado pelo imperador como forma de agradecimento ao título de Visconde de Pedra Branca. Aliás, se você quiser saber mais sobre essa história, então assista ao vídeo O Casamento de Dona Amélia e Dom Pedro I. A família Portugal de Barros vivia na França, mas viajavam frequentemente ao Brasil para passar estadias e administrar os negócios lucrativos dos dois engenhos. No Brasil, o Visconde de Pedra Branca era um senhor de engenho e político. Na França, exercia o cargo de diplomata. O Visconde de Pedra Branca era um homem que tinha uma visão muito moderna comparada aos homens de sua época. Ele defendia a abolição da escravatura e sugeriu ainda em 1817 o voto feminino, algo que só se concretizaria mais de 100 anos depois. O Visconde também tinha o costume de dar alforria às mulheres escravizadas que tivessem um certo número de filhos. Também há relatos que o senhor Domingos abrigava em suas fazendas escravizados fugidos de fazendas vizinhas. No recôncavo baiano, o Visconde de Pedra Branca era dono de dois engenhos chamados São João e São Pedro. Tais fazendas não existem mais. Entretanto, suas localizações eram próximas ao atual bairro de Jacuípe, em São Sebastião do Passé. Antes de se casar com Dona Maria do Carmo, ainda quando era solteiro, o senhor Domingos engravidou uma francesa chamada Françoise Elisabeth d'Ernay. Domingos assumiu a paternidade publicamente, e o menino foi batizado como Alexandre Sebastião Borges de Barros. Domingos Borges de Barros, de 36 anos, se casou no dia 20 de maio de 1814 com Maria do Carmo, de 19 anos, que ainda tão nova já era viúva do coronel Manuel Ferreira de Andrade. Maria do Carmo era uma senhora muito rica, tendo herdado de seu primeiro marido muitas terras e propriedades.
No segundo semestre do ano de 1815, a senhora Maria do Carmo acabou engravidando. 9 meses depois, ela deu à luz na Bahia a uma linda bebê batizada como Luísa Margarida Portugal de Barros. O senhor Domingos ficou muito feliz com o nascimento de sua filhinha. Pouco tempo depois, a senhora Maria do Carmo engravidou novamente. E em 1817, deu à luz a um menino batizado com o nome do pai, Domingos Portugal de Barros. Há relatos que Luísa e seu irmão menor, Dominguinhos, possuíam uma saúde frágil. Alguns historiadores citam que Dominguinhos era mais velho que Luísa, mas a maioria dos documentos apontam que Luísa era a filha mais velha do casal. Juntos, os irmãos receberam a mesma educação de altíssima qualidade. Foi Dona Maria do Carmo que ensinou aos seus filhos as primeiras letras do alfabeto. A família unida viajava bastante por conta do trabalho de diplomata do senhor Domingos. Faziam diversas viagens entre o Brasil, Portugal e França. Em 1825, quando Luísa contava com 9 anos e seu irmão 8, a família viajou a Paris para passar as festas de final de ano lá. Possivelmente por consequência do rigoroso inverno, o caçula Dominguinhos, que já possuía uma saúde frágil, adoeceu e infelizmente acabou falecendo no dia 5 de fevereiro de 1825, em Fontaine-aux-Roses, na França. O senhor Domingos ficou tão magoado com a morte de seu filho, que prometeu nunca mais voltar à Europa. O corpo do menino foi sepultado na França. Porém, o Visconde de Pedra Branca solicitou aos médicos que retirassem o coração de Dominguinhos e embalsamassem para trazer de volta ao Brasil. Por conta de seu trabalho como diplomata, o senhor Domingos não conseguiu cumprir sua promessa de nunca mais voltar à Europa, pois precisava resolver questões políticas pessoalmente na França. Desde criança, Luísa demonstrava ser muito inteligente e comunicativa. Porém, seus pais temiam que ela tivesse o mesmo destino de seu irmão falecido, pois Luísa ficava doente diversas vezes ao ano. Quando Luísa contava com 12 anos, seu pai a prometeu em casamento a Miguel Calmon Dupin e Almeida, futuro marquês de Abrantes, que era 20 anos mais velho que a moça. Sabemos que o casamento naquela época era um negócio, e o senhor Domingos gostaria que Luísa se casasse com Miguel, pois ele a ajudaria a administrar os 2 engenhos na Bahia. A família vivia em harmonia, passando ao longo dos anos temporadas em Portugal, França e Brasil. Aos 15 anos de idade, Luísa já estava com sua formação praticamente concluída. Em 1830, após 5 anos da morte de Dominguinhos, a mãe de Luísa, Dona Maria do Carmo, acabou engravidando novamente. A família recebeu a notícia com grande alegria, e o senhor Domingos ficou muito feliz com a gravidez de sua esposa. A alegria da família duraria pouco, pois no dia 6 de março de 1831, a senhora Maria do Carmo, depois de um difícil e longo parto, infelizmente acabou falecendo junto à criança. A morte de Dona Maria do Carmo e da criança foi um baque na vida do Visconde de Pedra Branca e de sua filha Luísa. Pai e filha se viam agora completamente sozinhos. Após a morte de sua mãe, Luísa, aos 15 anos, tomou uma postura mais séria, passando a usar roupas de tons escuros até o fim da vida, em forma de luto pela mãe. Após a morte da mãe, Luísa nunca mais usou roupas coloridas. Depois de tamanha tragédia, o senhor Domingos decidiu voltar à França para continuar exercendo seu trabalho como diplomata e aprimorar a educação da filha, que agora seria sua única herdeira legítima.
Pai e filha foram para a Europa, levando junto uma dama de companhia conhecida como Senhorita Blair. Cartas comprovam que Luísa iniciou o curso de matemática em uma cidade francesa chamada Boulogne-de-Sumer, na casa do Sr. Hartwell, amigo do Visconde de Pedra Branca. O Sr. Hartwell também tinha 2 filhas da idade de Luísa, e as meninas se davam muito bem. Nesse período, o Sr. Domingos precisou voltar novamente ao Brasil, pois havia sido convocado pelo Senado. Luísa, que estava estudando, ficou hospedada na casa da família Hartwell, em companhia de suas 2 amigas. Durante a viagem de navio do Visconde de Pedra Branca ao Brasil, ele conheceu 2 pessoas importantes. Trata-se de Manuel Louis Marie Guignard, o Visconde de Saint-Priest, que exercia o cargo de ministro da França no Brasil, e seu primo chamado João Horace Joseph Eugène, o jovem Visconde de Barral. Os 3 nobres conviveram por mais de 2 meses no navio e desenvolveram grande amizade. Ao desembarcarem no Brasil, os primos se despediram do Visconde de Pedra Branca e não se viram mais. O tempo passou, e quando o Visconde de Barral voltou à França, deduziu que o Visconde de Pedra Branca também devia ter voltado à Europa e decidiu ir visitar seu amigo em sua casa. Eugène conseguiu descobrir o endereço do Sr. Domingos na França. O Visconde de Barral, de 22 anos, foi atendido pelos empregados e conheceu a bela e jovem Luísa, de 18 anos. João Horace Joseph Eugénie era o Visconde de Barral, Marquês de Montferrat e Marquês de Labat d'Avila, nascido na França no dia 19 de outubro de 1812. Eugênie era primo em 5º grau da segunda imperatriz do Brasil, a Imperatriz Amélia de Leuchtenberg, segunda esposa de Dom Pedro I. Assim que Eugênie olhou para Luísa, foi amor à primeira vista. Os 2 se apaixonaram imediatamente. Em seu diário, a jovem Luísa relatou ter se impressionado com a postura e beleza do rapaz francês. Os anos passaram, e quando Luísa contava com 19 anos, após concluir todos seus estudos na Europa, recebeu uma carta de seu pai dizendo que já havia passado a hora dela se casar. O Visconde de Pedra Branca lembrou sua filha que ela precisava voltar ao Brasil para cuidar do engenho da família e cumprir a palavra de casamento que ele tinha dado ao futuro Marquês de Abrantes. Ao receber a carta do pai chamando Luísa para a obrigação do casamento, a jovem se negou a cumprir a palavra do pai, pois alegava que Miguel Dupin era feio e velho. Além disso, Luísa se recusava a se casar com alguém que não amava, sem contar que com o casamento ela deveria voltar ao Brasil, algo que não queria no momento. Luísa havia se tornado uma mulher de opinião, algo raro para a época. Após a recusa da filha em se casar com Miguel Dupin, o Visconde de Pedra Branca teve que pedir desculpas e desfazer o trato que havia feito com seu amigo. Relatos afirmam que a amizade dos 2 ficou abalada depois desse episódio. Em junho de 1836, Luísa ficou noiva do Visconde de Barral, e em 19 de abril de 1837 eles se casaram por amor. Luísa contava com 21 anos e Eugênie 25. Assim que contraiu matrimônio com Eugênio, Luísa recebeu o título de Viscondessa de Barral e Marquesa de Montferrat. Apesar de guardar o luto por toda a vida e sempre usar roupas pretas, Luísa era uma mulher muito antenada à moda. Ela sabia tudo o que estava em alta na França e se vestia elegantemente. Pouco tempo após o casamento, Luísa decidiu abrir um salão de chá na Rua do Anjou. Esse salão literário, na verdade, era um edifício onde as pessoas iam discutir política, literatura, artes e música. O local era muito bem frequentado pela elite francesa e europeia, que se interessavam pelas artes como pintores, poetas, músicos, artistas, políticos, monarcas e governantes em geral.
Nessa época, Luísa desenvolveu uma grande rede de sociabilidade. Ela era conhecida por ter muitos contatos e amizades. Dentre os nomes mais renomados que visitavam o salão literário de Luísa, podemos citar o pianista polonês Frédéric Chopin, os famosos alemães pintores Hermann e Franz Winterhalter, o compositor austríaco Franz Liszt, o filósofo francês Arthur de Gobineau e o mordomo-mor da Casa Imperial Brasileira chamado Paulo Barbosa. Enquanto isso, no Brasil, em 1846, a princesa Francisca, irmã mais nova de Dom Pedro II, acabou se casando com o príncipe de Joinville, tendo que ir morar na França. Chegando lá, Chicá, acostumada com a vida modesta no Palácio de São Cristóvão, ficou deslumbrada com a corte francesa. A princesa brasileira sentiu-se um peixe fora d'água, totalmente perdida e sem amizades, até que ela conheceu a Viscondessa de Barral, com quem poderia conversar em português, dividir confidências e aprender os códigos de etiqueta da corte francesa. A Viscondessa de Barral explicou à princesa Chicá todos os códigos sociais da corte, e elas desenvolveram uma linda amizade. A princesa Francisca solicitou ao seu sogro, o rei Luís Felipe da França, que Luísa fosse sua dama de honra, para que ela pudesse aprender como se portar na corte francesa. O pedido de Francisca foi atendido, e a Viscondessa de Barral ganhou um lugar de honra na corte do rei Luís Felipe e da rainha Maria Amélia, como dama de honra da princesa brasileira, recebendo um alto salário e uma carruagem da Casa Real. Em 1847, a situação política da França começou a ficar turbulenta. Além disso, no Brasil, o pai de Luísa, Senhor Domingos, já idoso, passou a ficar mais debilitado a cada dia. Por esses dois motivos, Luísa e seu esposo decidiram voltar ao Brasil para tomar conta dos dois engenhos. Como era de se esperar, estourou a Revolução Francesa de 1848 e o rei Luís Felipe foi destronado. O rei e sua família foram exilados no sul da Inglaterra, e com a autorização da rainha Vitória, eles foram morar na mansão de Claremont. Ainda no meio da Revolução Francesa de 1848, a Viscondessa de Barral e seu marido decidiram voltar à França, provavelmente para resolver a questão de suas propriedades. Luísa conseguiu pegar objetos de importância afetiva que sobraram após o saque do Palácio das Tulherias. Ela devolveu os objetos à princesa Francisca. Em 1852 foi lançado um decreto francês, onde confiscavam todos os bens do príncipe de Joinville e da princesa Chicá. Os viscondes de Barral ficaram em uma situação ruim, pois como Luísa era a dama de honra, recebia um salário dos monarcas franceses. Além disso, Eugênie era afilhado de Josefina de Beauharnais, a primeira esposa de Napoleão Bonaparte. A Viscondessa de Barral conversou com a princesa Chicá e explicou que precisava voltar ao Brasil para cuidar dos engenhos de seu pai. Ao chegar ao Brasil em 1852, Luísa e Eugênie passaram a assumir as responsabilidades dos engenhos. Porém, seu marido, acostumado com a luxuosa vida na corte francesa, passou a estranhar a rotina nos engenhos na Bahia. A Viscondessa de Barral, diferente das outras senhoras e senhores de engenho, tinha uma boa relação com os escravizados que trabalhavam nas fazendas de seu pai. Ela os chamava pelos seus nomes, algo raro para a época. Quando algum escravizado adoecia, ela tratava de dar algum remédio. Quando alguma escravizada dava à luz, Luísa ia pessoalmente levar mingaus para a mulher. Ela acordava bem cedo todos os dias e ia levar pães frescos aos escravizados das fazendas de seu pai. A Viscondessa de Barral era uma baiana arretada.
Ela não era como as outras mulheres da elite que ficavam trancadas dentro de casa e só saíam para eventos religiosos. Luísa andava a cavalo pelas fazendas do recôncavo baiano como uma verdadeira amazona, sempre vestida elegantemente de preto. A Viscondessa de Barral chegou a dar aulas particulares para os filhos e filhas dos escravizados dos engenhos. Ela era madrinha de muitas meninas e meninos que nasciam nas fazendas. Ela apreciava o lundu e costumava ir ao final da tarde à beira do rio para apreciar o canto e dança de origem africana. Luísa sonhava em ser mãe e tentou por mais de 15 anos engravidar sem sucesso. As cartas revelam que, apesar de ser muito católica, ela procurou curandeiros que pudessem ajudá-la a engravidar. Ao voltarem ao Brasil e se estabelecerem aqui, Luísa engravidou. No dia 17 de fevereiro de 1854, aos 38 anos, a Viscondessa de Barral deu à luz ao seu primeiro e único filho, batizado como Horace Dominique de Barral. Luísa deu esse nome ao seu filho em homenagem ao poeta Horácio. Luísa não teve seu filho no engenho. Ela decidiu ir à cidade baiana para dar à luz, e durante seu resguardo continuou lá se recuperando longe dos engenhos. Porém, aconteceu um surto de cólera na cidade, e ela foi aconselhada a voltar ao engenho em nome de sua saúde e do bebê. Durante sua volta ao engenho, algo aconteceu na estrada de Jacuípe. A Viscondessa de Barral se deparou com 5 crianças abandonadas no meio da estrada. Espantada, ela procurou saber quem eram tais crianças. Luísa descobriu que as pobres crianças eram os órfãos da cólera, nos quais os pais haviam falecido devido à doença. Nesse momento, a Viscondessa colheu as crianças em sua carruagem, interrompeu sua viagem ao engenho e voltou à cidade. Luísa entrou em contato com todas as senhoras da elite do Recôncavo, organizando um grupo voluntário para acolher as crianças espalhadas pela cidade que ficaram órfãs. A Viscondessa de Barral criou uma espécie de instituição para acolher as crianças baianas, onde receberiam alimentação, moradia, educação e uma vida digna. Depois disso, a Viscondessa de Barral entrou em contato com as irmãs vicentinas para cuidarem das dezenas de crianças abandonadas. E em julho de 1854, foi inaugurada a Casa da Providência, tornando-se a primeira casa de assistência feminina do Brasil. A cada dia que passava, o Visconde de Pedra Branca ficava mais fraco e doente. No dia 20 de março de 1855, Domingos Borges de Barros acabou falecendo, e Luísa e Eugênie assumiram totalmente o cargo de sinhá e senhor de engenho. O casal teve que se dedicar totalmente à administração da fazenda. O Visconde de Pedra Branca deixou escrito em seu testamento que no dia de sua morte, todos os escravizados da fazenda deveriam ser alforriados. Entretanto, possivelmente pela intervenção de Eugênio, Luísa não conseguiu cumprir o desejo de seu pai. Seu irmão bastardo mais velho, chamado Alexandre, recebeu uma boa parte da herança. Porém, quem deveria tomar conta dos engenhos era Luísa e seu esposo, pois ela era a filha legítima. Seu irmão Alexandre começou a se envolver com bebidas e maltratar sua esposa e filha, gastando grande parte de seu dinheiro com cachaça. A Viscondessa de Barral, vendo a situação de sua cunhada e sobrinha, observando que seu irmão colocaria todo o dinheiro da herança a perder, abriu um processo contra seu irmão, com o intuito que o dinheiro fosse administrado pela esposa e o futuro de sua sobrinha fosse assegurado. Enquanto isso, na capital imperial, o Rio de Janeiro, o príncipe herdeiro Pedro Afonso havia falecido em 1850, e Dom Pedro II começou a se preocupar com a educação da possível futura imperatriz do Brasil, que seria a partir de agora a princesa Isabel, ou se algo acontecesse com Isabel, que tinha uma saúde frágil, a princesa Leopoldina seria a imperatriz.
Acontece que até os 9 anos de idade as princesas tinham aprendido somente a ler, escrever, fazer cálculos básicos e atividades voltadas para as meninas da elite, como bordar, tocar piano e desenhar. Isabel e Leopoldina deveriam receber uma educação igual às dos homens da elite, pois seriam as futuras imperatrizes do Brasil. Dom Pedro II acompanhava as lições das princesas e corrigia suas atividades. O imperador Dom Pedro II decidiu dar às suas filhas a mesma educação que era dada exclusivamente aos homens da época. Entretanto, ele era um imperador muito ocupado, que dormia pouco, comia rápido e sempre estava em reunião. Ele não teria tempo para ser o professor de suas filhas. Certa vez, o imperador escreveu: "O meu desejo seria tomar sobre mim este encargo, mas o tempo que me resta das minhas obrigações não o permitiriam." De início, o imperador Dom Pedro II pensou que quem seria uma ótima preceptora para suas filhas seria sua madrasta e mãe de consideração, a antiga imperatriz viúva Amélia de Leuchtenberg. A imperatriz viúva, que havia perdido sua filha há pouco tempo, enviou uma carta ao seu enteado pedindo desculpas e recusando o convite, pois estava vivendo um luto profundo pela perda de sua amada filha única, a princesa Maria Amélia, que havia falecido aos 21 anos de idade. Aliás, se você quiser saber mais sobre essa história, então assista ao vídeo A Morte da Princesa Maria Amélia, detalhado. Dona Amélia disse a Dom Pedro II que iria procurar na Europa uma preceptora para suas filhas. Sem poder esperar muito, o imperador mandou uma carta à sua irmã, a princesa Francisca, perguntando se ela conhecia alguma senhora que atenderia às qualidades de uma preceptora para suas filhas. Dom Pedro II exigiu que a preceptora deveria ser alemã, viúva, ter mais de 40 anos, sem filhos pequenos, não ter obrigações fora do Brasil, ser católica, gentil, religiosa, delicada, teria que saber os códigos da corte brasileira para que não perdesse tempo aprendendo. Além disso, deveria obrigatoriamente falar fluentemente inglês, francês, alemão e espanhol. Dentre os 14 requisitos, a Viscondessa de Barral atendia 8. A princesa Chicá sabia que Luísa não atendia às exigências de seu irmão para ser preceptora. Entretanto, Francisca enviou uma carta a Dom Pedro II afirmando que Luísa seria a pessoa mais bem preparada para ocupar o cargo no Palácio de São Cristóvão. Meu querido Mano Pedro, vou começar esta carta falando-te logo do que nos interessa tanto da escolha da aia. Creio que não podias escolher melhor do que a Barral, a qual não é só muito bem preparada como maneiras e princípios sólidos em tudo, mas também sabe bastante. Ela fala perfeitamente bem o francês, inglês e a sua língua. O piano também é muito forte, toca perfeitamente bem, e creio que com mestres debaixo de sua vista e direção, tudo poderá ir como deseja e teres para suas filhas uma educação excelente. O que eu temo é que a Barral não aceite o posto tendo seu marido e, sobretudo, seu filhinho que ela mesma nunca deixa sozinho. Vale lembrar que Luísa nunca abandonou seu filho e seu marido. Eles sempre viveram juntos. O mordomo-mor Paulo Barbosa, que era um grande amigo do imperador, ao saber da indicação de Barral como preceptora, aprovou e incentivou a contratação de Luísa para o cargo, pois o mordomo da Casa Imperial já havia conhecido a Viscondessa de Barral em seu antigo salão de chá na França. Além disso, a Viscondessa de Barral e Dom Pedro II já haviam se visto anos antes. Em março de 1856, Dom Pedro II mandou que Paulo Barbosa enviasse uma carta convidando Luísa para ser a preceptora das princesas imperiais. Entretanto, ao contrário de outras senhoras que aceitariam de cara o convite do imperador, Luísa abriu o jogo e foi direta em seus questionamentos. A Viscondessa de Barral deixou bem claro na carta que ela era mãe, esposa e sinhá de engenho.
Além disso, contou que seu marido tinha muitas propriedades na França e que se algum dia ela precisasse voltar à França ou ao engenho na Bahia para resolver problemas, ela voltaria imediatamente. Luísa falou para o mordomo Paulo Barbosa avisar Dom Pedro II que ela jamais deixaria seu esposo e seu filho para trás, e deixou claro que, se quisessem seus serviços, deveriam disponibilizar uma casa próxima ao palácio, para que ela pudesse morar com sua família. A viscondessa explicou que, se Dominique adoecesse, ela não pensaria duas vezes em voltar para casa para cuidar de seu filho único. Explicou que cuidaria sim da educação das princesas, mas que, se acontecesse algum problema, não hesitaria em voltar à França. A viscondessa enviou a carta a Paulo Barbosa com a resposta, e ao ler a carta, Dom Pedro II concordou com tudo, mandando que Paulo Barbosa a chamasse o mais rápido possível. O mordomo mandou outra carta a Luísa, dizendo que tudo o que ela exigia seria cumprido. Mas Luísa enviou outra carta fazendo questionamentos sobre qual seria sua posição hierárquica na corte, onde ela iria morar, onde ela iria comer. Na falta dela, quem seria a professora substituta? Como ela iria se locomover até o palácio? Entre outras perguntas sobre o cargo. Dom Pedro II mandou Paulo Barbosa responder a Luísa que ela seria a dama da imperatriz Teresa Cristina. Além disso, receberia um aposento no Palácio de São Cristóvão e teria uma casa própria que havia pertencido à Condessa de Belmonte. Dom Pedro II determinou que Luísa iria comer à mesa junto com os imperadores e as princesas. A viscondessa poderia escolher quem seria a professora substituta. E, acima de tudo, Luísa teria carta branca para escolher os professores e tudo quanto fosse referente à educação e bem-estar das princesas Isabel e Leopoldina. Dom Pedro II via que o tempo estava passando, e naquela época as cartas demoravam muito para chegar. Dessa forma, mandou Paulo Barbosa escrever que o salário da viscondessa seria de 12.000 francos anuais, e após o casamento das princesas Isabel e Leopoldina, Luísa receberia uma pensão vitalícia de 6.000 francos. Ela também teria uma carruagem da Casa Imperial à sua disposição a qualquer momento. O imperador prometeu arcar com a educação de Dominique até o dia que ele formasse carreira. Enquanto a viscondessa de Barral negociava com Paulo Barbosa, seu sogro acabou falecendo na França. Depois disso, Eugênio e Luísa, que eram os viscondes de Barral, foram elevados ao título de condes de Barral. Em junho de 1856, depois de 2 meses, Paulo Barbosa conseguiu concluir as negociações com a Condessa de Barral e mandou buscá-la na Bahia com seu filho. Por um curto espaço de dias, Eugênio ficou tomando conta dos 2 engenhos enquanto Luísa e Dominique se estabeleciam no Rio de Janeiro. Enquanto Luísa e Dominique se mudavam para o Rio de Janeiro, Eugênio ficou organizando os negócios dos engenhos São Pedro e São João. Dentre muito em breve, o esposo de Luísa iria se mudar para junto de sua família no Rio de Janeiro. O conde de Barral não conseguia se adaptar à vida nas fazendas. Ele não tinha habilidades para resolver os problemas que aconteciam diariamente, nem administrar os negócios, tendo que por diversas vezes recorrer a Luísa para solucionar problemas à distância. Logo, Eugênio se mudou para o Rio de Janeiro, e Luísa, que era mãe, esposa, preceptora e sinhá de engenho, agora tinha que cuidar da administração das 2 fazendas à distância, dando ordens por cartas. Quando Luísa começou a dar aulas para as meninas, a princesa Isabel contava com 10 anos e a princesa Leopoldina 9. As princesas ficaram encantadas com a Condessa de Barral, que era muito elegante, gentil e rígida ao mesmo tempo. Vale lembrar que Luísa sempre usava roupas pretas ou escuras demais, como azul marinho, por exemplo, pois desde a morte de sua mãe, ela guardava o luto. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Clique no sininho para ativar as notificações.
A Condessa de Barral contava com 40 anos em 1856, Dom Pedro II, 31, e Dona Teresa Cristina, 34. Luísa era 9 anos mais velha que o imperador e 6 anos mais velha que a imperatriz. É importante lembrar que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a imperatriz Teresa Cristina não era uma mulher calma que aceitava tudo calada. Ela era uma mulher de opinião e por muitas vezes confrontou a Condessa de Barral. Muitos relatos afirmam que Dona Teresa Cristina era autoritária e falava alto. Ela não disfarçava quando discordava de algo ou quando sentia raiva. A própria princesa Isabel deixou registrado em carta que a imperatriz Teresa Cristina não era submissa e várias vezes tentava dar a última palavra no palácio. A própria imperatriz reconhecia seu temperamento difícil e por diversas vezes Isabel e Leopoldina registraram em seus diários que mamãe era uma mulher dominadora. Assim que começou a lecionar para as princesas, Luísa passou a escrever todos os dias relatórios sobre tudo que as princesas estavam aprendendo, relatando o que cada uma fazia no decorrer do dia. As governantas, damas e demais funcionários do palácio não aceitaram muito bem a presença da Condessa de Barral no Palácio de São Cristóvão, pois ela havia acabado de chegar e já havia ocupado um cargo muito mais alto do que o deles que trabalhavam para os imperadores há muito mais tempo. Luísa era uma mulher de pulso firme. Ela tinha uma opinião forte, mas ao mesmo tempo era muito gentil e rígida com as princesas. O imperador admirava a inteligência de Luísa, que era uma mulher muito viajada e conhecida no mundo das artes. Ele dava muita importância à opinião da condessa, que era de fato uma mulher influente na sociedade francesa e brasileira. Muitas pessoas que queriam pedir algo ao imperador iam antes se consultar com a Condessa de Barral, para que ela pudesse persuadir na decisão final do imperador. A rotina de estudos das princesas era muito intensa. Elas acordavam às 7h30 da manhã e terminavam os estudos somente às 9 da noite. A Condessa de Barral dava lições às princesas. Porém, seu principal trabalho era criar planos de estudos, lições, atividades semanais, contratar professores especializados e acompanhar as princesas em tudo. Ela era a pessoa que passava mais tempo com as princesas. Ao contrário do que muitos pensam, as princesas não conviviam com os pais o dia inteiro. Os horários eram bem delimitados. Provavelmente a família se reunia somente na hora do almoço e jantar. Ao longo do dia, era comum que as princesas enviassem bilhetinhos ao imperador Dom Pedro II e à imperatriz Teresa Cristina, falando sobre qualquer coisa referente ao palácio, pois não era permitido que as princesas atravessassem o palácio e entrassem em qualquer cômodo sem serem anunciadas antes. Além disso, as pessoas não deveriam entrar na sala de estudos atrapalhando as aulas das princesas. Tudo tinha o seu horário e o seu local marcado no Palácio de São Cristóvão. Todos os dias as princesas eram avaliadas. Elas eram vigiadas a todo momento. No final da semana, a Condessa de Barral entregava aos imperadores um boletim com as notas de Leopoldina e Isabel. Vale lembrar que a Condessa não abandonou Dominique. Ele ia ao Palácio de São Cristóvão frequentemente, tendo por diversas vezes aulas junto às princesas. Por conviverem tanto tempo juntas, as princesas desenvolveram um carinho enorme por Luísa e Dominique. Elas a chamavam de Condessinha. O cronograma de estudos semanais das princesas era muito rigoroso. Nele existiam pequenas pausas para refeições, passeios e receber visitas. As princesas do Brasil estudaram a fundo diversas matérias, como geografia, história, literatura, ciências naturais, botânica, mineralogia, zoologia, caligrafia, história sagrada, filosofia, mitologia, religião,
retórica, matemática, astronomia, álgebra, trigonometria, química, física, cosmografia, economia, música, dança, piano, bordado, pintura, desenho, costura, fotografia, zootecnia, equitação, além de idiomas como língua portuguesa, latim, alemão, grego, francês, inglês e italiano. Em outubro de 1859, Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina decidiram fazer uma viagem política ao norte do Brasil. A Condessa de Barral indicou aos imperadores famílias de boa fama que hospedariam os imperadores do Brasil. Enquanto isso, Luísa seria responsável pelas princesas imperiais. A Condessa de Barral, que era uma mulher muito educada e comunicativa, conseguiu estabelecer uma grande influência na corte brasileira. Foi ela quem indicou o compositor Carlos Gomes à Academia Brasileira de Música. Os jornais relatavam com frequência que Luísa Portugal de Barros era uma das mulheres mais inteligentes e bem preparadas do Brasil naquele período. Quando as princesas iam a Petrópolis, Luísa ia junto acompanhar a família imperial. O imperador deu à preceptora de suas filhas o chalé Miranda, onde Luísa passava alguns dias descansando ao lado de seu esposo Eugênio e seu filho único Dominique. Isabel, Leopoldina e Dominique, que conviviam quase que diariamente em Petrópolis, brincavam e passavam as férias juntos. A imperatriz Teresa Cristina sentia ciúmes da amizade íntima entre Dom Pedro II e a Condessa de Barral. De fato, o imperador tinha muito mais afinidade com a Condessa do que com a imperatriz. Certa vez, Dom Pedro II mandou entregar uma flor à Condessa, e a imperatriz não ganhou nenhuma pétala. Em carta, Dona Teresa Cristina lamentou: "Meu querido e sempre amado Pedro, como tu me disseste ontem de te escrever tudo, não te posso negar que senti inveja vendo que mandaste uma flor à Condessa antes que a tua pobre mulher. Não passei muito tranquilamente o dia." A imperatriz e a Condessa se respeitavam, mas não se davam muito bem, tendo em vista que Luísa era uma mulher de opinião e a imperatriz uma mulher dominadora. Certamente não seria fácil uma amizade entre as duas. Dona Teresa Cristina sentia um pouco de ciúmes do marido, mas acima de tudo, sentia muitos ciúmes de suas filhas, que a cada dia ficavam mais próximas da Condessa, com quem partilhavam segredos. A imperatriz Teresa Cristina ficava sobrando do trio de amigas. A Condessa de Barral foi a preceptora das princesas por quase uma década, de 1856 até o ano de casamento das princesas imperiais, 1864. A princesa Isabel se casou aos 18 anos com Gastão de Orleans, de 22 anos. A princesa Leopoldina se casou aos 17 anos com Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha, de 23 anos. Quando as princesas se casaram, a Condessa de Barral contava com 48 anos, Dom Pedro II, 39, e Dona Teresa Cristina, 42. Há uma enorme divergência entre os historiadores sobre o relacionamento de amizade ou de amor entre Dom Pedro II e a Condessa de Barral. Alguns historiadores dizem que não houve nenhum relacionamento amoroso e extraconjugal entre eles, apenas uma amizade íntima. Outros apontam que Dom Pedro II e a Condessa de Barral tiveram sim um relacionamento amoroso. Porém, é necessário enfatizar que não existe evidência histórica que tenha sido consumado, mas muitas das cartas dão a entender que eles tinham sim um relacionamento. Alguns historiadores também apontam uma mudança de comportamento nas cartas entre Dom Pedro II e Luísa após o final da preceptoria ou até mesmo após a morte de Eugênio. Parece que depois que Luísa ficou viúva, ela e o imperador se aproximaram demais. Concluído seu intenso trabalho de preceptora, a Condessa se negou a receber a pensão vitalícia de 6.000 francos.
mas como forma de agradecimento, Dom Pedro II elevou Luísa de Viscondessa da Pedra Branca a Condessa da Pedra Branca. A imperatriz Teresa Cristina deu graças a Deus quando a Condessa de Barral foi dispensada de seu trabalho de preceptora. Em 1864, Luísa, Dominique e Eugênie voltaram ao recôncavo baiano. Lá, ela decidiu doar mais da metade do engenho de São João para as famílias dos escravizados mais antigos da fazenda. Dessa forma, os escravizados poderiam tirar seus sustentos da terra. Depois disso, em 1865, Luísa, Eugênio e Dominique voltaram a morar na França, após tantos anos vivendo em harmonia no Brasil. A imperatriz e as princesas Leopoldina e Isabel continuaram mantendo uma intensa troca de cartas com Luísa, mesmo anos e anos após o término da preceptoria. As princesas enviavam presentes em datas comemorativas a Dominique e a Condessa de Barral. Elas realmente desenvolveram amizade por Dominique e respeitavam a Condessa. Na França, Luísa reabriu o salão de chá e retomou sua vida luxuosa na corte francesa. No dia 21 de março de 1868, Eugênie faleceu e Luísa ficou viúva aos 52 anos de idade. Nessa época, Dominique contava com 14 anos. Assim que Eugênio faleceu, Luísa voltou ao Brasil e decidiu mudar o sistema de administração dos engenhos, pois agora não precisava mais consultar o marido em suas decisões. A Condessa de Barral declarou que todos os bebês escravizados que nascessem em suas propriedades deveriam ser libertos. Isso 3 anos antes da lei do ventre livre entrar em vigor. Pouquíssimo tempo depois, Luísa distribuiu cartas de alforrias a todos os escravizados de seus 2 engenhos. Isso muitos anos antes da Lei Áurea ser assinada pela princesa Isabel. Os ex-escravizados que trabalhavam em seus engenhos no recôncavo passaram a trabalhar assalariados. A Condessa de Barral participava ativamente na educação dos filhos das princesas Isabel e Leopoldina, que sempre a consultavam sobre a educação que dariam aos seus filhos. Alguns historiadores apontam que o romance de Dom Pedro II e a Condessa de Barral só iniciou em 1868, quando Luísa já estava viúva. Porém, o casal se viu poucas vezes após o falecimento de Eugênio. A Condessa ficou por 2 anos morando no Brasil e voltou à Europa em 1870. A princesa Leopoldina adoeceu e no dia 7 de fevereiro de 1871, infelizmente Leopoldina faleceu, vítima de tifo aos 23 anos em Viena. A Condessa de Barral ficou arrasada com a morte de sua pupila tão jovem. Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina e a princesa Isabel ficaram arrasados com a morte da caçula da família, que deixou seu esposo viúvo aos 29 anos e 4 meninos órfãos de mãe. Nesse mesmo ano de 1871, Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina decidiram viajar pela primeira vez para fora do Brasil. Além de visitarem o túmulo da filha e consolar o genro, os imperadores tinham a missão de trazer para o Brasil os netos órfãos de mãe. Na França, a Condessa de Barral os recebeu. Em 1874, Luísa voltou ao Brasil, ficando aqui por 2 anos e voltando à Europa no ano de 1876. A imperatriz Teresa Cristina se sentia incomodada com a presença da Barral, como se Luísa ofuscasse seu brilho. Nesse mesmo ano de 1876, os imperadores decidiram viajar para os Estados Unidos da América, e de lá eles foram para a Europa em busca de uma cura para a saúde da imperatriz, que não estava nada bem.
Luísa acompanhou os imperadores em algumas viagens. Em 1878, a princesa Isabel e seu esposo, o Conde d'Eu, viajaram para fora do Brasil e foram muito bem recebidos pela Condessa de Barral, que planejou a viagem do jovem casal. Em 1882, Luísa voltou ao Brasil, pois Dominique iria se casar com uma jovem brasileira chamada Maria Francisca, filha do Visconde de Paranaguá. A Condessa de Barral se impunha perante algumas questões políticas. Ela questionava o imperador sobre a abolição da escravatura, sobre a liberdade da imprensa que publicava notícias falsas, entre outras coisas. Por diversas vezes, Dom Pedro II ouviu Luísa e deu a ela razão e benefícios. Certa vez, ela solicitou ao imperador que o concunhado de Dominique fosse ministro de Estado, e o imperador realizou seu pedido. Outra vez, ela pediu que um amigo fosse nomeado ao cônsul-geral em Paris, e assim Dom Pedro II realizou o desejo de Luísa. Em outra ocasião, a condessa pediu que um colega seu fosse contratado para um alto posto na Europa, e assim o imperador fez. Antônio da Rocha Faria, o conde de Nioaque, apelidou a Condessa de Barral de Fadinha. Certa vez, o conde escreveu: "Amanhã verei a interesseira Fadinha. Nunca vi mulher tão ambiciosa. Já se empenhou na passagem por Madrid. Que mulher ambiciosa!" O movimento republicano passou a criticar a Condessa de Barral, tentando manchar a imagem da monarquia. O jornal Corsário, escrito por Apulcro de Castro, chegou a publicar uma quadrinha que caiu na boca do povo. Não é por certo boa moral trair a esposa com a Barral. Dom Pedro II mandou construir em 1885 uma casa na Glória para a Condessa de Barral. Porém, ela não estava mais no Brasil. Luísa morou por 2 meses na casa entre 1887 e 1888. De fato, a amizade de Dom Pedro II e a condessa era muito íntima. Ele admirava a intelectualidade de Luísa e adorava conversar com ela. Eles combinaram de queimar as cartas um dos outros assim que as lessem. Mas Luísa acabou não cumprindo o prometido e as cartas que o imperador enviou para ela sobreviveram até os dias de hoje. Nas cartas, o imperador relembrava os saudosos dias do ano de 1875 no Chalé Miranda de Petrópolis. E também dizia sentir saudades da companhia de Luísa nos quartos do Hotel Le Hérault, localizado em Nova Friburgo. Você sabe quem foi que ocupou completamente meu coração. Que culpa tenho eu do que sinto? Ele está dizendo que é verdadeiramente seu. Hoje são 22 anos que tive o prazer de te conhecer. Sinto muito não passar este dia contigo. Esses são alguns trechos retirados das cartas enviadas por Dom Pedro II à Condessa de Barral. Por mais que alguns historiadores discordem do possível caso entre Dom Pedro II e a Condessa, algumas cartas dão realmente a entender que eles eram amantes. Diferente de seu pai, Dom Pedro I, o imperador Dom Pedro II era um homem discreto e não deixava que seus casos extraconjugais caíssem na boca do povo. Dentre algumas de suas amantes podemos citar Eponina Ottaviano, a Condessa de Villeneuve e a Condessa de Latour. Em 1888, enquanto o imperador idoso viajava em busca da cura de suas doenças, a princesa Isabel ficou novamente como regente do império, abolindo a escravatura e assinando a Lei Áurea. Sem o apoio dos grandes fazendeiros escravocatas, a monarquia no Brasil estava com os dias contados. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca deu um golpe militar, proclamando a República e expulsando a família imperial do Brasil. Dessa forma, Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, a Princesa Isabel, o Conde d'Eu e seus filhos foram exilados.
No ano de 1889, a imperatriz Teresa Cristina, que já estava com a saúde fragilizada, morreu de desgosto. A imperatriz não se conformava em ter sido expulsa de um país, a qual ela amava tanto e havia contribuído imensamente na arqueologia. O imperador ficou arrasado com a morte de sua amável esposa. Em 1890, Dom Pedro II e sua família exilada passaram uma temporada no castelo de Barral, em Voirons, na França. No dia 3 de agosto de 1890, o imperador Dom Pedro II escreveu um poema falando sobre o castelo de Barral e sobre Luísa, que era a dona do edifício. Voirons, que tudo encanta com a floresta, suas montanhas, seu rio a sussurrar, em torno do castelo lhe a habitar, sua dona muito mais graça lhe empresta. Em 1890, Dom Pedro II contava com 65 anos e Luísa 74. Quando idosa, a Condessa de Barral, que sempre amou dar aulas, ensinou a alguns de seus netos a ler e escrever. No final da vida, Luísa se queixava que deveria ter dado mais atenção ao seu filho único Dominique, que foi tão amado e esperado. Em seus últimos meses de vida, ela demonstrava querer se reconciliar com Deus e com Dominique. Luísa Margarida Portugal de Barros adoeceu. Ela sentia muitas dores no corpo e febres. No dia 14 de janeiro de 1891, ela morreu no Castelo de Barral aos 74 anos de idade. A Condessa de Barral foi enterrada no mausoléu de Barral. No final desse mesmo ano de 1891, Dom Pedro II acabou falecendo também.